Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre mitocôndrias e cloroplastos. Para começar, retornaremos à teoria endossimbiótica, onde seres procariontes, mitocôndria e cloroplasto, foram englobados por um eucarionte ancestral, e após essa simbiose, surgiram mutações que os levou a desenvolver funções de grande importância metabólica para os seres eucariontes. E para provar a teoria da endossimbiose, os estudiosos fizeram comparações entre a mitocôndria e o cloroplasto e definiram que as duas são de origem materna, as duas têm DNA circular, as duas têm membrana dupla, as duas têm material genético próprio, as duas têm metabolismo semi-autônomo, o que capacita elas a viver por um curto período de tempo independente da célula em que elas são abrigadas, as duas originam novas organelas por divisão celular. E a diferença principal entre as duas é que uma produz energia, essa relacionada à mitocôndria, e a outra produz glicose, relacionada ao cloroplasto. E como dito anteriormente, a principal função da mitocôndria é a produção de energia. E para isso acontecer, ocorre um processo chamado respiração celular, que é a oxidação, ou seja, a quebra do alimento para a liberação de energia que será armazenada na molécula de ATP, adenosina trifosfato, com a utilização de oxigênio. Aqui podemos ver que uma molécula de glicose mais uma molécula de oxigênio origina gás carbônico, água e ATP. A respiração celular é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Bom, a glicólise ela ocorre no citosol, líquido do citoplasma, de forma anaeróbica, ou seja, sem oxigênio. E como já diz a palavra, é a quebra da glicose em moléculas menores, os ácidos pirúvicos, ou também chamado de piruvatos, obtendo 2 ATPs. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e, depois de sucessivas reações, produz também 2 ATPs. Já a cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. Nela obtemos um saldo energético de 26 ATPs. Agora, falando sobre os cloroplastos, é importante dizer que eles são tipos de cromoplastos, que têm como pigmento a clorofila, a qual é responsável pelo processo de fotossíntese, que converte energia luminosa em energia química. Os cloroplastos são encontrados principalmente nas folhas, possuem formato discoide e no seu interior um fluido chamado de estroma. Neste está imerso um sistema de membranas, que formam sacos denominados tilacoide. O espaço dentro dos tilacoides é denominado lumen do tilacoide, e as clorofilas A e B estão contidas em proteínas da membrana dos tilacoides. Além disso, essas organelas podem apresentar grãos de amido, evento que só ocorre quando o organismo está realizando fotossíntese. O processo de fotossíntese consiste na transformação de gás carbônico e água na presença de luz na clorofila em glicose e oxigênio. Essa reação ocorre em 2 etapas, uma chamada de fase luminosa, em que ocorre a captura de luz, e a outra chamada de fase de fixação do carbono, em que a energia capturada é utilizada na produção de compostos orgânicos. A fase luminosa ocorre nos tilacoides, local em que se encontram os pigmentos, e a fase da fixação de carbono ocorre no estroma. Uma aplicação biotecnológica dos cloroplastos é a ideia de que as plantas possam aproveitar melhor a luz solar para o seu desenvolvimento, fixando maiores quantidades de carbono e promovendo uma maior produção de açúcar e biomassa. Isso acontece a partir da modificação ou inserção de genes no cloroplasto. Ou seja, essas características podem ser aprimoradas e permitem o aumento da produção de biodiesel e de alimentos. Já uma aplicação biotecnológica da mitocôndria é a utilização do DNA mitocondrial, que, como sabemos, é de origem materna. Por isso, ela pode ser utilizada como marcador genético forense, auxiliando em uma investigação criminal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, que foi produzido pelos alunos do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para a matéria de Biologia Celular.